você começou sua consultoria recentemente, mas antes você tinha sua carreira no Banco BTG Pactual. Sim. Como é que foi essa transição em um momento até... você ficou quase 15 anos no BTG, que você falou, tá, eu vou então empreender e, enfim... Porque é mais difícil quando você é CLT e decide ser uma empreendedora, muito difícil, né? Super. Bom, eu sou advogada de formação. Tá. E aí eu fiz a minha primeira transição de carreira. Quando eu estava no escritório de advocacia, eu olhava para as advogadas sêniores e eu falava, nossa, mas não é isso que eu quero da minha vida lá para frente. Então eu fiquei 5 anos no escritório, aprendi muito, foi muito legal, o escritório societário foi ótimo. E aí eu falei, não, mas eu quero ir para outro lugar. Eu trabalhei no terceiro setor, no Oriente Médio. Trabalhei num projeto Caminhos de Abraão, que busca a paz no Oriente Médio, enfim, né, que não conseguiu. Porque eles buscavam que através do turismo você conseguiria trabalhar a paz lá, com o professor William Ury de Harvard. Então eu trabalhei nesse projeto durante 3 anos, que para mim trouxe essa consciência social super importante, que eu trago muito para meus clientes. E aí depois eu falei, não, mas agora eu preciso ganhar dinheiro, eu vou para o mercado financeiro. Então para mim foi uma questão matemática, né? Quando eu cheguei lá, eu não tinha nada para oferecer, a não ser o meu relacionamento. Até ali. Porque eu não entendia nada de mercado financeiro, eu vinha de uma carreira jurídica. E eu falei, bom, o que eu vou poder fazer? Trazer clientes para cá, trazer relacionamento, trazer uma outra visão, uma outra linguagem. Então, a minha trajetória no banco foi sempre traçada por relacionamento. Depois de 6 anos, e aí eu procurei me aprofundar, entender melhor do mercado e etc., eu falei, eu quero fazer relacionamento para o banco inteiro. Então, eu sempre fiz isso. Eu sempre fui comercial, eu falei, não quero mais trabalhar para uma área. Então eu comecei a trabalhar relacionamento institucional do banco. Eu assumi a área de eventos e responsabilidade social. Porque eventos, para mim, ela é o seu contato ao vivo com o seu cliente. É a sua oportunidade de mostrar a sua marca para o seu cliente. Você faz isso, você sabe. Né? É a experiência. E os eventos no banco eram tocados um pouco de lado. Eles davam valor mais para o resultado do que o evento. E o evento é a forma como você atrai seu cliente. Total. Né? É o one-on-one ali. E aí, depois, a responsabilidade social, ela estava meio de lado também. E eu falei, eu quero essa área, porque eu já tinha trabalhado com isso. Você vai acumulando, né? E eu achava que isso era parte da narrativa de você construir essa história, de você contar essa história, envolver seus clientes, seus colaboradores. Então, o relacionamento, ele não pode ser vazio, ele tem que ser interessante. Então, essas narrativas, elas tornam um relacionamento mais interessante, né? O banco tem uma história importante de responsabilidade social, aquilo engaja, de fato, os clientes, você engaja mais o seu colaborador, isso para qualquer empresa hoje em dia. Então, eu assumi essas 2 áreas há 7 anos e trabalhei isso. E mais recente, nos últimos 4 anos, eu comecei a trabalhar o relacionamento internacional para o nosso chairman do banco. E aí, nisso, eu me apaixonei. Porque daí eu fui para todos os países nessa agenda institucional. E aí, quando faz mais ou menos... E aí eu comecei também a trabalhar minha imagem pessoal. Eu falava muito em nome do banco. Tinha muito essa visibilidade. E aí, quando foi no começo do ano, começou a me dar uma inquietação, assim. Eu falei, não, mas eu preciso fazer alguma coisa. Eu quero fazer outra coisa, eu quero fazer outra coisa. Mas o quê? Eu já estou super bem aqui, eu tenho time. Estava numa posição de conforto. E aí eu falei, mas eu sou nova. Eu quero sair da zona de conforto. Total. E aí eu queria essa coragem, assim. Aí eu tive um problema de saúde e naquilo lá pra mim foi um sinal. Eu olhei aquilo como um sinal. A gente olha essas coisas, você pode usar de qualquer forma, né? Com certeza. E aí eu olhei como um sinal e eu falei, não, acho que agora eu tenho que ir. E aí quando foi em agosto eu pedi demissão, montei minha empresa em setembro e ela já saiu rodando, porque ela já estava criada, ela já era um bebê na minha cabeça. Ela já estava mais, assim, um pouquinho mais crescida do que o bebê engatinhando. Então daí foi isso. Tô super feliz. Você falou que fez alguns programas sociais para o banco. Pode contar alguns, por exemplo, exemplos para a gente entender um pouquinho do que você fazia? Programa social, para mim, você tem que entender, dentro de qualquer empresa, o que você quer fazer. Não adianta você abraçar todas as causas. Total. Tem muitas causas. Tem a causa dos animais, ela é maravilhosa. Tem a causa cultural, ela é importante. Tem a causa de idoso, tem causa de cliente. Tem causa de educação. Tem todas as causas. Pessoas com deficiências, tem de tudo. Câncer, outra causa, enfim. Você tem que pegar a sua. Então, a primeira coisa dentro de uma empresa, as pessoas têm que limpar e entender qual é a sua causa. Porque você vai conseguir ter transformação significativa naquilo que você acredita. E não adianta a sua causa ser uma e a do seu pai ser outra, ou dos seus colaboradores. Vocês têm que entrar numa mesma linha, uma mesma linguagem, aquilo entrar nos valores da empresa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso, foi entender qual que era a causa que todo mundo se identificava e eliminar as outras. Então, foi um processo, primeiro ano, de desinvestimento, que você tem que ter essa cautela,
quando você investe no terceiro setor, para desinvestir não pode ser de uma vez. Você tem que se programar e deixar a pessoa, independentemente da causa, preparada para aquele movimento. Então a gente foi um primeiro ano desse momento, dessa pesquisa e desse momento. Então a gente escolheu a causa de educação e meio ambiente. Ótimo. Então, tanto o meu chairman quanto o CEO, eles tinham premiações nisso, tinham causas pessoais nisso, então aquilo era fácil deles falarem, porque fazia sentido, não era diferente do que eles faziam. Então tá bom. Segunda coisa, envolver os colaboradores. Todos os colaboradores, então programas de mentoria. Por quê? Porque você traz todo, mais do que assim, trabalhar a sua causa para fora, é você ter aquelas pessoas que são os brand awareness, os brand lovers, né, que amam a sua marca, trabalhando nas suas causas. Então, essa foi a segunda coisa, engajamento dos colaboradores, através de mentoria. O que as pessoas podem dar? Tempo, dinheiro ou conhecimento. Cada momento da nossa vida, a gente pode dar alguma coisa diferente. Total. Então, hoje, de repente, a gente pode dar os 3. Cada vez mais a gente vai poder dar tempo. Mas quando você está mais velho, você consegue dar os 3 e muito mais tempo. Quando você está mais jovem, você não pode dar dinheiro, mas você pode dar conhecimento, né? Você pode dar trabalho. Então, você tem que respeitar essas fases. E todo mundo pode colaborar nas suas diferentes fases. Tem pessoas que não querem dar tempo. Elas só querem dar dinheiro e tá tudo bem. Sim. Então, quando você faz campanhas, tipo campanha de Natal, campanha de Páscoa, essas campanhas, dá a opção para todo mundo. Quem quer entregar o ovo, vou dar um exemplo, quem quer pagar o ovo, né? E quem quer fazer o ovo. Cada um tem o seu talento. E isso a gente conseguiu, dos 6 mil colaboradores, ter 3 mil colaboradores engajados em diferentes causas, ou seja, 50%. Aí é importante você trazer a liderança. Em qualquer empresa que você trabalha, se você não tem a liderança envolvida, você não consegue ter impacto direto. Então eu respondia direto para o CEO e para o chairman do banco. Então a tomada de decisão, ela era muito rápida. Então a tomada de decisão em catástrofes, em coisas pontuais, mas também em projetos que você quer fazer. E aí, por fim, quando você cria projetos proprietários, a gente fez um programa de aceleração de ONGs. O que era isso? Já tem muita ONG. Então a gente, que eu chamo o BTG Soma, a gente pegou essas ONGs que já existem, de médio porte, que a gente poderia gerar valor. Não é de pequenininho, mas aqui tinha já pessoas contratadas, já tinha uma causa, que queriam expandir. Todo mundo, qualquer empresa, eu hoje estou sentindo como empreendedora. O problema é marketing, financeiro, expansão e time. Isso se repete para qualquer ONG séria. Né? Então, se você dá uma mentoria nessas categorias, você consegue deixar aquela ONG de pé, aquelas pessoas que já têm a boa vontade, já estão ali e consegue multiplicar esse trabalho. Então, esse foi um programa que a gente criou. Outro que tinha a ver com a gente, de educação financeira, porque é nosso core. Sim. Vamos pegar um economista ali para ensinar? Por que educação financeira? Educação financeira básica. Básica para adolescentes, para o cara entender que ele tem que guardar mais do que gastar, que ele tem que pensar naquele salário, não confundir PF com PJ, porque são pessoas... Investir. Então a gente fazia esse programa, então a gente já tinha educado mais de 2 mil jovens passando por um programa de mentoria. Aí depois um outro programa era para mulheres das comunidades, porque nas comunidades as mulheres são as donas da casa, porque a mulher não larga filho, dificilmente larga filho, e marido às vezes larga, bebe, tem muita bebida, isso nas comunidades bem simples. Então essas mulheres, elas são todas empreendedoras. Então, cuidar dessas mulheres, do negócio delas. Então, mentoria direto para mulheres da comunidade era o terceiro projeto que a gente tinha. E, por fim, leis de incentivo, né? Porque as leis de incentivo, você usa as suas leis de incentivo e você só coloca ela dentro dos seus pilares. Então, é uma força trabalhando em conjunto para desenvolver os pilares de uma empresa. Então, não tem como não dar certo. Muito legal, parabéns. Obrigada. Marta, num ambiente que majoritariamente é masculino, você acha que tem problema em ter liderança feminina ou que ainda existe preconceito? Você vê isso ou você acha que isso não acontecia com você? Mano, eu vou ser bem sincera aqui, né? Lógico que acontecia. Eu estava muito tempo acostumada a estar em ambientes masculinos e eu sou assim, falante, me imponho. Também, Então eu não tenho esse problema, eu não tenho. Mas eu entendo que isso pode amedrontar pessoas mais jovens, mulheres que são mais femininas, que são mais dóceis e tal. Elas com certeza vão se sentir intimidadas a falar, a ser ouvidas. Então, eu sinto que ainda tem. E o ambiente de banco ainda tem algumas brincadeiras muito masculinas, Tá melhorando, porque precisa melhorar, mas tem. Mas eu vou te falar que o maior problema que eu tenho não é com homens, é com mulheres. Mulheres, elas são muito competitivas com outras mulheres. Elas não são colaborativas. Também acho. São invejosas. E falam mal de outras mulheres gratuitamente, sem saber as dores das outras mulheres. Também acho. Então, assim... Quando eu entrei no banco, uma grande amiga minha hoje,
ela falava assim, você chegou grande, compridinha, com rabo de cavalo, uma camisa branca, com uma saia preta, aquilo me irritou. Eu falei, onde essa girafinha vai andando? Isso é natural da mulher. A mulher pensa isso. E aí isso elas já se fechavam, as mulheres não falavam comigo quando eu entrei. Quando eu entrei há 14 anos atrás. Tinha muito menos mulheres. Porque falavam, essa pessoa é diferente, não tem nada a ver com a gente, veio de outro lugar. Elas não me acolheram. Hoje em dia tem muitos programas de conscientização para as mulheres se acolherem. Mas isso não era comum. Então eu acho que a gente tem essa mania de competição, que a gente foi criada assim, né? Muita gente. E você tá sempre ali escolhendo, sendo escolhida, né? Pelo marido e etc. Nossa sociedade é patriarcal. Então a gente tem que ter esse cuidado, acho que a gente tem que se policiar, sabe? Pra gente não se pegar falando mal de outras mulheres, pra gente não se fechar quando outras mulheres chegam. Acho que isso é um trabalho.